Major, inicialmente eu gostaria que o senhor falasse sobre o trabalho da Polícia Militar desde a greve dos caminhoneiros. Como é que a polícia avalia esse movimento em Araxá? Ana Paula, a gente pontua que a comunidade ela sofreu um pouco com essa situação da manifestação dos caminhoneiros, em que pese a opinião pública estar a favor, né? No tocante à segurança pública, o que nos preocupou foi a questão de estarmos abastecidos para mantermos aí a segurança. Por quê? A Polícia Militar é um órgão da população, da comunidade mineira. Então, até essas manifestações, elas têm o apoio da Polícia Militar, né? Desde que sejam legítimas, desde que sejam respeitadas os direitos das outras pessoas. O reflexo em relação à segurança nos preocupou em virtude do próprio abastecimento das nossas viaturas. Então nós traçamos uma estratégia inicial, inclusive fazendo pontos básicos, a gente chama, que é ocupar alguns pontos estratégicos para que a comunidade tivesse a percepção da presença policial, porque isso aumenta a sensação de segurança, mas sem circular tanto para que a gente não consumisse muito combustível. Posteriormente, nós tivemos a informação aí da garantia da liberação dos combustíveis e isso trouxe uma tranquilidade para a instituição. Houve algum incidente grave em Araxá, desde o transcorrer da greve até a questão das filas para o abastecimento com o final do movimento? Nós não tivemos incidentes dessa natureza. Falava-se às vezes em alguma ocorrência de atrito verbal, no tocante às filas, mas nada que chegou inclusive a ser registrado. Então isso, eu costumo manifestar muito sobre a postura da comunidade araxaense, né? A comunidade, em sua maioria, pessoas de bem. E a gente tem essa percepção também nesses momentos, né? Apesar daquela aflição normal, aquelas dificuldades, teve um dia, o primeiro dia inclusive, formou-se uma fila ali que desceu a Rio Grande do Sul, próximo a cá do caminho. Eu fiz questão, eu fui lá dar uma olhada e eu vi que a ansiedade estava tão grande que as pessoas lá no final da fila tinham aquela dúvida se conseguiriam abastecer. Eu fui lá no posto, perguntei quantos veículos que daria para abastecer e voltei falando na fila um por um para que cada um ficasse tranquilo. Porque até o último que eu contei, nós tínhamos mais ou menos lá 240 veículos e o posto ainda poderia abastecer mais ou menos 750 veículos. Ô Major, aí terminou esse movimento, nós nos deparamos com outra questão de segurança, né? Não só em Araxá, mas em todo o estado de Minas Gerais, que é a questão do vandalismo, dos incêndios em ônibus e veículos, e inclusive domingo agora, né? Recentemente, depois de uma prisão assim... de uma grande operação conjunta, ainda houve um veículo incendiado. Qual a avaliação da PM? Ana Paula, só para você ter uma ideia, né? Ontem nós estávamos reunidos em Uberaba com o nosso comandante regional, todos os comandantes de unidade da 5ª Região da Polícia Militar. Então, o comandante de Iturama, de Frutal, os comandantes de batalhão de Uberaba e eu representando o 37º Batalhão, e o nosso comandante regional falou sobre isso. Né, que a sensação que tinha para esse ano é que a gente não está tendo tempo de respirar. Né, fez alusão ao nadador, né, não estava tendo tempo de respirar realmente, estava tendo que ser no sprint sempre, porque falamos de carnaval, falamos de uma morte de um militar que teve em Uberaba, que gerou um clamor muito grande, um sargento Gilmar, e depois disso a gente teve Expo Araxá e a Expo Zebu, saiu da Expo Zebu com a greve dos caminhoneiros e logo em seguida
essa ação aí em todo o estado de Minas Gerais. Em Uberaba tivemos ocorrências graves também em relação a isso. Nos preocupou muito. Araxá, coincidentemente na noite nós estávamos com um efetivo razoável no turno, no início coordenado pelo Tenente Campos, depois o Capitão André assumiu o turno. Eu tive o orgulho de falar sobre isso. No balanço do primeiro dia, 8 prisões em flagrantes, 6 delas em Araxá. Então 8 prisões em Minas Gerais, 6 em Araxá. E assim, logo em seguida tivemos a operação, né, que foi na quinta-feira com excelente resultado. Imaginávamos que ali seria um momento que marcaria a possibilidade de finalizar aqui em Araxá, mas como você pontuou, nós tivemos essa ocorrência logo em seguida. Mas eu falo, Ana Paula, que a gente não pode descartar a possibilidade aí da presença de uma ramificação da organização criminosa aqui em Araxá, mas eu acredito que grande parte, né, em sua maioria dos crimes que ocorreram, foram oportunismo, né? As pessoas aproveitaram do momento, tinham intenção de vandalizar e aproveitaram para fazer. As ações da Polícia Militar, da Polícia Civil, com o aporte do Ministério Público e do Judiciário aqui de Araxá, que é um diferencial. Eu falo que esse trabalho sinérgico ele faz uma diferença muito grande para a nossa segurança pública e ele vai continuar. Temos, inclusive, alguns mandados ainda para serem cumpridos, que a Polícia Militar, a Polícia Civil está no esforço ainda para localizar essas pessoas e para que elas sejam responsabilizadas, e vamos continuar com as nossas ações, né? Esse veículo de domingo mesmo, a sensação de não ter uma relação direta, até porque inicialmente ele foi furtado. Eu acredito que essa decisão veio depois, não sei se eles tiveram algum defeito no veículo, se usaram para o que queria e resolveram colocar fogo, que a gente já viu isso em outras ocorrências, tanto aqui em Araxá como na região. Não é usual, mas já ocorreu. E vamos manter essa pegada. Pedimos, inclusive, para a nossa comunidade, sempre que tiver informações sobre essa ação, nos trazer essas informações para a Polícia Militar, para a Polícia Civil, para que seja verificado e, se for o caso, responsabilizar esses infratores. Esses elementos, se não me engano, 27 prisões no total, né? São de pessoas de Araxá, Major? Em sua maioria, sim. Falávamos ontem, eu estava passando por essa avaliação lá e a gente nota um perfil, Ana Paula, dos infratores, não só de Araxá, mas da nossa região, com envolvimento de menores, né? Então a nossa legislação, às vezes na tentativa de proteger, às vezes acaba dando margem a se utilizar dessa faixa etária dos nossos menores, dado não é nem apenado, né? O apenado é para o autor. O infrator ele recebe medida socioeducativa, com penas bem mais brandas. Então, nessa situação, realmente, você acaba tendo essa percepção do envolvimento cada vez mais juvenil na criminalidade. E isso a gente tem essa percepção, não só nesses delitos, mas em outros crimes, né, da nossa região, da área do nosso batalhão, envolvendo aí principalmente os nossos adolescentes. Existe até uma especulação, né, ou melhor, uma hipótese de que essas facções, no caso até o primeiro comando, ao qual foi atribuído esses crimes, utiliza desses menores para batizá-los, para aceitá-los na facção. Esses menores têm, por exemplo, que incendiar veículos. Procede esse tipo de informação, Major? O que a gente tem de informação é que sempre há uma medida recomendada
para se entrar nessas facções, que é o que eles dizem que é ser batizado, né? E então muitas das vezes é a recomendação de um crime dessa natureza, às vezes até crime mais grave contra as instituições do sistema de defesa social ou de algum integrante, né, atentado contra a vida, contra a integridade física de algum integrante do sistema de defesa social, para a inclusão, para passar a pertencer, né, a essas organizações, cooptando esses adolescentes principalmente. Major, e para a gente encerrar, de uma forma geral, a segurança pública melhorou bastante em Araxá nos últimos anos. Eu cito, por exemplo, o sistema de vídeo monitoramento, que a gente acompanha as ocorrências e vê que realmente a polícia tem sido acionada em cima, né, e feito muitos flagrantes em função desse sistema. Qual que é a avaliação geral sobre a segurança pública em Araxá, na opinião da Polícia Militar? O vídeo monitoramento, ele realmente veio para somar com os nossos órgãos de defesa social, principalmente a Polícia Militar e a Polícia Civil, facilitando aí, muitas das vezes, a prisão em flagrante e, quando não em flagrante, a identificação posterior. Então, assim, grande parte, às vezes, dos crimes que ocorrem em Araxá, através do vídeo monitoramento, às vezes ele não filmou a ação criminosa em si, mas ele pegou itinerário de fuga, a pessoa a caminho do cometimento do crime, então isso facilita muito aí os nossos trabalhos. A segurança pública na nossa região, vamos colocar assim, não só Araxá, mas na cidade que compõe o 37º Batalhão, a gente tem vivido um momento realmente positivo. Tivemos alguma incidência um pouco maior, principalmente no mês de maio, dos crimes contra o patrimônio principalmente. Isso preocupa muito a comunidade, mas o que eu quero deixar, tranquilizar a comunidade em relação a isso, que as nossas respostas têm sido muito positivas. Então, na maioria dos crimes, quando não presos em flagrante delito, o nosso pessoal tem se empenhado na identificação dos infratores, levando as informações para a Polícia Civil, quando a Polícia Civil já não as obteve, e isso tem possibilitado respostas, mesmo que não em flagrante delito. Um exemplo desse, nós tivemos um crime ontem à noite, e os nossos militares permaneceram discutindo durante a noite inteira, buscando informações, e nós tivemos, hoje de manhã, foi postado no grupo a identificação do infrator. Ele não está preso em flagrante ainda, mas o que nós vamos fazer agora? Vamos discutir isso com a Polícia Judiciária, a Polícia Civil, e com certeza a nossa Polícia Civil vai representar aí pela prisão preventiva do infrator, vai ser expedido mandado de prisão, então mesmo não preso em flagrante, ele será responsabilizado pelo crime, e isso é um diferencial, porque a resposta, mesmo não sendo imediata, sendo posterior, isso mostra que a nossa cidade é uma cidade em que o crime não fica na impunidade. Estou até já lembrando de outro detalhe, os nossos homicídios. Esse ano o número de homicídios em Araxá está preocupando. Provavelmente nós teremos mais homicídios do que no ano de 2017, mas um diferencial. Enquanto no país a maioria das localidades se responde 10% dos homicídios, se chega à resposta, no ano passado nós tivemos 6 em Araxá, todos com resposta. Resposta é prisão dos autores. Seja em flagrante, seja pouco depois pela Polícia Civil. E nesse ano, os nossos crimes também continuam dessa forma. Resposta mesmo que posterior. Seja em Araxá, seja nas nossas cidades da região. Então isso, é claro que ninguém quer um crime tão grave. Mas essas respostas, elas mostram o quão está atuante os órgãos policiais. Eu falo até da própria Polícia Civil, que é uma grande parceira nossa, e atuante e dando respostas. Então isso acaba
a impunidade ela acaba promovendo a insegurança e motivando outros crimes. E aqui esse diferencial acaba tendo um efeito contrário para que não se cometa mais delito. Major, esse ano já são quantos homicídios? Em Araxá nós já tivemos 6, Ana Paula. Agora, então, preocupante por isso que eu te falei, o número de 6 no ano passado foi um número baixo, felizmente. Quanto mais baixo, melhor, né? E nós tivemos 6 já até o maio. Agora, desses, se não me engano, 2 ou 3 se referem a crimes entre andarilhos, não é isso? Sim, esses de Araxá, nós tivemos esse diferencial. Essa situação dos andarilhos, na sua opinião, está contornada na cidade? Nós estamos fazendo um trabalho junto com a ação social, coisa que inclusive a gente levou para esse encontro lá em Uberaba, mostrando isso, mostrando essas respostas e mostrando essa ação para que se ajude essa comunidade de rua. Muitas das vezes, pessoas que estão numa situação fragilizada, com envolvimento na questão das drogas, do uso imoderado de bebida alcoólica, e pessoas longe das famílias e que têm vontade de retornar aos seus lares. Então a gente tem, através dessa ação junto com a Secretaria de Ação e Promoção Social, feito gestão nesse sentido. E é comum também, Ana Paula, às vezes a pessoa não é daqui, está longe da família e não quer sequer ir para a sua residência. Então isso ocorre também, a gente tem que respeitar. Aquelas que têm o desejo, que têm essa vontade de retornar aos seus lares, aí sim a gente presta esse auxílio. Ainda em relação aos homicídios, ontem a Polícia Civil apresentou o autor do homicídio, né, do Haroldo Castro Alves, que foi um caso que chamou atenção. Chamou muita atenção. Como é que foi a participação da PM e esse resultado final? Nós chamou muita atenção no dia, né? Eu estava de supervisão e estava fora de Araxá, eu estava fazendo supervisão lá em Campos Altos, quando eu recebi a informação desse delito tão grave. Então nós auxiliamos a Polícia Civil na busca de informações, o vídeo monitoramento auxiliou, e assim a Polícia Civil fez um trabalho profícuo realmente, montando um verdadeiro quebra-cabeça aí, e chegou na autoria, né, e com uma resposta muito positiva. Eu falo que eu inclusive analisei os homicídios em Araxá de 2003 a 2012 na minha especialização para promoção a major. Eu era capitão nessa época. E me preocupa muito. Eu ouço às vezes do próprio Dr. Renato Zuppo falar que todos nós somos, inclusive, homicidas em potencial. Depende do jeito que vai mexer na sua ferida. E que, às vezes, o roubo ele é mais preocupante. Eu concordo com ele com essa questão, mas só que o nosso bem maior é a vida. Né? Então, temos que dar um tratamento específico também para esse tipo de crime. Ontem, né, falando dos homicídios que a gente teve em Araxá, nós recebemos algumas, inclusive, sugestões lá em Uberaba, que eu quero levar a efeito aqui em Araxá. Por exemplo, nós temos muito o homicídio, que é o feminicídio, né? E então vou levar esse projeto para o batalhão, foi sugestão do nosso comandante regional, no sentido de fazer uma interação com a Delegacia da Mulher de Araxá, e para que a Polícia Militar passe a fazer visitas. Ele brincou, né, que a gente gera uma visita tranquilizadora. Ele brincou para a gente fazer visitas intranquilizadoras nas reincidências. Nas reincidências.